Então, vamos falar sobre diluição e desligamento. Esse também não é um tema novo, ele já foi mencionado lá atrás, só que diferente do partnership, que a gente já começou a rodar referente ao segundo semestre de 2023, o tema de diluição e desligamento, a gente ainda não tinha, de certa forma, feito essa roda girar, né? A gente ainda não tinha reapresentado, trazido novamente quais são as regras e colocado isso para vocês. Estamos fazendo isso agora, essas regras elas já foram apresentadas lá atrás, nós estamos retomando. Toda essa discussão aconteceu junto com a Mérito, né, e os conselheiros, como eu já disse. Então, o partnership ele é um organismo dinâmico, meritocrático, e ele propicia a entrada e a saída de sócios com base na performance. Então, os mesmos critérios que te levam a uma entrada no partnership, eles também podem provocar a sua saída do partnership. O que significa que, se a sua performance é muito boa, você é convidado a entrar ou aumentar a participação. Mas se a sua performance cai, você também é diluído e dá oportunidade para outras pessoas que estão performando muito bem poderem fazer parte desse grupo de partners, certo? Alguns critérios, eles são decisores de saída. E isso aqui é uma forma bem macro mesmo de pontuar as formas de saída da sociedade. Quando vocês veem a política, vocês vão ver que tem lá, tipo, 6 portas de saída. Isso está bem detalhado na política. Eu não trouxe tudo isso aqui exatamente em função do tempo, mas, de forma geral, a saída de um sócio da sociedade, ela tem como critério, principalmente, a proteção dos interesses da sociedade, a previsão de circunstâncias inesperadas, a manutenção da estabilidade do negócio, a proteção dos investimentos do negócio, a prevenção de conflitos, clareza e transparência e a conformidade legal. Então, se a gente entende que aconteceu algo que conflita, que afronta alguns desses critérios, isso pode sim ser levado em conta para ser um decisor de saída de um sócio. Além disso, a saída de um partner, ela pode acontecer de forma voluntária ou involuntária, a depender do que motivou a saída. E essa avaliação cabe ao conselho, com apoio do comitê. Então, da mesma forma que acontece na entrada, a gente vai trazer, através do comitê, todos os pontos ali que motivariam, né, que levariam à elegibilidade de diluição ou desligamento, e cabe ao conselho avaliar e decidir. A política de desligamento do partnership prevê baixo desempenho recorrente nas avaliações de desempenho e super ranking, como eu mencionei, são os mesmos critérios. Além desses, outros critérios podem ser considerados para que o conselho delibere e avalie sobre uma possível diluição ou desligamento. Quais são esses critérios? O alinhamento com a cultura. Por exemplo, aquele sócio ele era muito aculturado, mas de repente o comportamento dele mudou, ele já não reflete mais os valores da Fractal, pelo contrário, ele tem até agido de forma que os sócios não têm mais comprado ali, né, aquele comportamento, e pode ser que o conselho entenda que naquele momento o melhor para a sociedade é que aquele sócio seja diluído, porque ele já não reflete mais os valores da sociedade. Então será feita uma avaliação e o alinhamento com a cultura, ele pode ser sim um decisor de saída de forma isolada. Além disso, ferir o código de ética e conduta. Esse código já foi apresentado para vocês. Todas aquelas condutas que são previstas são realmente norteadores que a sociedade tem e que ferir o código de conduta pode sim ensejar uma possível diluição ou desligamento. Não adesão às auditorias, tópico importante aí para as regras de compliance. Como a gente viu no tópico anterior, a questão da conformidade é importante para o grupo, para a segurança do grupo, para que o risco do grupo seja muito bem medido, metrificado. Então, a não adesão às auditorias, ela é sim um decisor de saída. Causar dano ou colocar a operação da empresa em risco, e aqui é bem genérico mesmo, porque isso podem ser muitas coisas. Prejudicar a imagem do grupo, então, ter um comportamento que desabone a imagem do grupo nas redes sociais, ou que não seja nas redes sociais, mas a depender do comportamento que esse sócio tenha, né, enfim, não vou citar aqui exemplos, mas agressividade, vários comportamentos que podem
acaba prejudicando a imagem do grupo fractal, isso pode ser sim um motivador para uma elegibilidade de diluição ou desligamento e, mais uma vez, a dedicação exclusiva, que é um tópico que a gente já mencionou. Tá certo? Como que vai funcionar a diluição e desligamento? É a mesma premissa, utilizando os critérios quantitativos e qualitativos. O critério quantitativo, super ranking, um KR, para diluição, é a performance entre os 50% e os 70%. O 70% é o mínimo. Então, tudo que está entre 70 e 100, você está acima do mínimo, mas não está acima do que seria a meta. A meta é o 100 e a super meta é o 130. Então, para que você seja diluído, a sua performance ela deve estar entre 50 e 70. E para que você seja desligado, a sua performance deve estar entre 0 e 50%. O critério qualitativo é a aderência ao fit cultural. Fiz aqui um disclaimer de que o desligamento ou a diluição, ele pode acontecer independente de você contemplar os dois critérios. Ou seja, o conselho pode avaliar e deliberar por uma saída ou por uma diluição da sociedade. Não necessariamente, para isso, não necessariamente você precisa ter os dois critérios. Se você tiver um baixo desempenho ou se você tiver uma baixa aderência ao fit cultural, isso já seria suficiente para que você saísse. Não é necessário que contemple os dois, um ou outro. Qual que é a metodologia para que essa diluição aconteça? A avaliação, ela utiliza, né, os 2 últimos semestres e é feita uma conta do Pareto da média dos 2 últimos semestres, excluindo o pior resultado. Na verdade, a gente avalia a janela dos 3, pega os 2 últimos resultados, faz a média e faz um Pareto. Por que a gente entendeu que esse Pareto no comercial faria sentido? Porque do comercial a gente tem uma equipe muito maior do que nas outras áreas. E muitas vezes aquelas notas ali são muito próximas, muito semelhantes. E tem até, o Noronha vai conseguir explicar isso melhor, porque tem a questão dos 20% para baixo e 20% para cima, né, Noronha? Eu Vamos acho que lá. você pode trazer essa visão, porque você tem mais familiaridade com as notas do comercial. Perfeito. O comercial da organização toda, ela tem uma padronização de quantitativos e tem uma equipe muito grande. Então, quando a gente fala dentro da equipe comercial, o pressuposto vamos trabalhar o Pareto. Nós temos hoje mais de 20 assessores, né? Então, a gente quer sempre melhorar a nossa equipe. Então, o Pareto inferior, né, os 20% dos que estão com notas menores, eles vão ser avaliados, né? Não somente, né, os critérios de abaixo de 50 e abaixo de 70, mas vamos supor que a gente tem 20 assessores, e os 20 assessores, nenhum está abaixo de 70, mas a gente tem os 20% que estão, né, 72, 78, 75. Então, a gente vai olhar para esses 20%, né? A gente vai apontar e vai seguir, né, para avaliação conforme o processo convencional que a gente tem falado. A gente leva para o conselho delibera, não, precisa de uma ação do diretor, do líder direto, né? Enfim, vai ser levado o nome para apreciação. É diferente das outras áreas, porque as outras áreas têm menos pessoas, né, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, a área de produtos. São muitas pessoas, mas tem muitas funções. E às vezes o KR de uma função é um pouco diferente do KR da outra. Eu vou fazer um Pareto lá dentro. Então, vamos usar as métricas, né? Como o Bruno bem disse, estamos em momentos de avaliação muito, né, mais consciente, mais maduro com os objetivos nossos. Vamos definir esses objetivos claramente e a gente utiliza para as outras áreas, né? A questão quanti é em função do percentual de fato. Somente dentro do comercial que o objetivo, como são maiores pessoas, né, o quanti é muito claro, né? A captação, ativação, ticket médio, enfim, todos conhecem do comercial, não tem muita subjetividade. Então, a gente faria em termos do Pareto mesmo. E aí, pessoal, basicamente o comitê vai verificar esses números, né? Verificar esses resultados, fazer essas contas, como o Noronha disse, observando esses critérios, e vai indicar os pontos, né, para o conselho, indicando aquele sócio que esteja propenso à diluição ou desligamento.
O importante aqui é reforçar a palavra elegível. Não quer dizer que você teve um resultado, você vai ser apontado e necessariamente a sua diluição, o seu desligamento vai acontecer. O conselho, ele vai ponderar e vai, de fato, definir tanto quanto a essa elegibilidade se concretizar ou não, e principalmente em relação ao percentual de recompra, né? Porque se você já é partner e você vai ser diluído, a sociedade vai recomprar uma parte da sua participação pelo valuation do negócio. Então, você vai vender uma parte, você vai ser diluído compulsoriamente. Então, você não tem a escolha de não ser diluído naquele momento. Mas essa recompra, ela vai ser pelo valuation. Quer dizer que você vai perder aquele investimento que você fez. Mas quer dizer que vai acontecer uma recompra naquele momento da sua participação. Então, é importante também trazer essa visão. E essa definição do percentual, ela também cabe ao conselho. Por quê? Isso pode ter muitas interferências, né? De fato, o partnership, ele precisa dar autonomia para quem tem autonomia para tomada de decisão, que é o conselho. Não tem como a gente fazer uma estrutura também muito engessada, porque existe muita estratégia por detrás do negócio. Então, cabe, de fato, ao conselho definir esse percentual no momento em que for dada a decisão de saída, de diluição desse partner, tá certo? Em relação, então, aqui é um compilado em relação ao que a gente acabou de falar. A gente acabou de falar sobre existirem curvas, né? Existe a curva A, que é quem está com a nota entre 100 e 130. Existe quem está ali acima do mínimo, mas não atingiu ali o que seria a meta, que está entre 70 e 100. Existe quem está nessa curva entre 50 e 70, que é a curva que está elegível à diluição. E existe a curva ali entre 0 e 50, que é quem está elegível, então, ao desligamento. E aí, aqui é realmente só para compilar essa informação, e aí a gente vai trazer isso por etapas. Porque o que a gente percebeu? Que quando a gente fala de diluição e desligamento, como é um assunto que a gente não trouxe muitas vezes ainda, a gente teria que ter esse cuidado para esse sócio ser informado, né, com tempo hábil, para que ele possa melhorar a sua performance. Porque para a sociedade não é interessante simplesmente fazer esse mecanismo de diluição e desligamento rodar. A sociedade quer que seus sócios realmente estejam engajados, estejam buscando uma performance cada vez maior. Mas pode acontecer dessa performance cair. E a gente entende, né, enquanto comitê, enquanto conselho, e até muito também trazendo a visão aqui da área de gente e gestão, que é muito importante que essas comunicações sejam muito bem feitas. Então, fiquem tranquilos, ninguém vai ser pego de surpresa, né, no final de um semestre, simplesmente chegar e descobrir que naquele momento ele vai ser diluído, sendo que ele não pode fazer nada, né, para reverter essa situação. Isso não vai acontecer. Existem etapas que foram criadas para que esse sócio ele seja comunicado e ele tenha a possibilidade de melhorar a sua performance. Inclusive, trabalhando planos de ação junto com o seu gerente no primeiro momento, envolvendo também a área de gente e gestão, e depois, né, se naquele primeiro semestre que ele buscou a melhoria, esse resultado não veio, um envolvimento também com a diretoria, para que, junto, gerente, diretor, o próprio sócio, né, que está propenso com esse resultado não muito bom, e junto com a área de gente e gestão, entender o que de fato está acontecendo para que essa performance não melhore. Então, assim, de fato, vai haver comunicação, vai haver essa informação por e-mail, vai haver uma reunião para indicação de boas práticas, traçar esse plano de ação. Tem aqui todas essas etapas, eu não sei se em função do tempo faz sentido aqui eu ler uma a uma, mas, mais uma vez, todas essas etapas estão descritas na política do partnership. Então, eu vou mostrar para vocês como que vocês acessam essa política ao final aqui do treinamento. Mas o intuito dessas etapas é realmente deixar claro que esse sócio será comunicado de que a performance dele não está boa e de que ela precisa melhorar para que a diluição ou desligamento não aconteça. Tá certo? Por fim, já estamos aqui fechando o início da contagem para que a diluição ou desligamento aconteçam, vai acontecer a partir do fechamento das notas do segundo semestre de 2024. Então, quando que começa a valer a questão da diluição e desligamento? A partir do segundo semestre de 2024.
Essa avaliação, ela acontece pela área pelo comitê, junto com a área de gente de gestão. A área de gente de gestão será responsável por todos os reportes necessários, garantindo a confidencialidade necessária ao processo, né? Porque a gente entende que, no que tange a diluição, desligamento, são temas sensíveis que exigem um cuidado. Em caso de dúvidas sobre quaisquer dos temas que a gente tratou aqui, vocês conseguem verificar na política de partnership ou entrar em contato com qualquer um dos membros do comitê. Um ponto que eu não sei se ficou muito claro, mas essa verificação da diluição ou desligamento, ela é, então, passados 2 semestres consecutivos de baixa performance. Não significa que você performou mal em um semestre. No semestre seguinte, você estará diluído. Não. Você precisa performar mal em 2 semestres consecutivos para que essa avaliação aconteça. Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu vou mostrar para vocês onde que a gente consegue acessar. Eu tenho dúvida, Alice, muito rápido, tá? A respeito da recompra, tá? Ou diluição. Eu acho que você tocou no ponto, mas só para ficar claro para todo mundo. Então, a partir do momento que tem a recompra da sociedade, que a gente não quer, né? Ninguém espera isso, né? Mas a recompra vai estar com base no valuation presente, né? Ou seja, é, pode estar tanto a maior quanto a menor, né? Menor eu duvido muito, né? Eu acho que a empresa tende só a crescer, mas seria esse o ponto, né? E a outra dúvida a partir do momento que ocorre essa diluição, esse percentual da sociedade, ele vai para a tesouraria da empresa, assim, tesouraria entre aspas, né? Ou ele vai diretamente para os partners, como que fica esse percentual? Ou se isso ainda não foi decidido, não foi discutido? Vou responder rapidamente aqui o que eu tenho de bate-pronto, tá? Vai para a tesouraria da empresa, não será um repasse direto para o partner que possivelmente estará entrando. Sempre será uma relação sociedade-sócio. A gente vai tentar sempre ao máximo tirar esse viés pessoal dessas relações. E respondendo a sua pergunta do valuation, sim, será o valuation do momento presente da sociedade. O único detalhe sobre isso, que é importante, é que quando você assina o contrato do partner, você tem um lock-up de 36 meses. Então, se cair nesse prazo de 36 meses, você vai ter a venda da sua participação pelo valor que você pagou por ela. Não vai ter a correção, né, o rendimento aí da sociedade. Mas, se já tiver ultrapassado esses 36 meses, sim, a recompra será pelo valor presente da sociedade, nesse percentual que o sócio será diluído. Certo? Pessoal, rapidamente aqui, só mostrar para vocês onde que vocês conseguem acessar a política, para que não fique dúvida. Vou compartilhar minha tela de novo. Vocês entram aqui na Prosper, tá todo mundo vendo minha tela, né? E aí vocês conseguem ver aqui nas políticas do grupo, na parte de RI, vocês veem, né, aqui o dashboard, aí vocês veem RI, tem políticas do grupo, vocês clicam aqui. Aí, quando vocês vêm nessa parte, vocês têm todas as nossas políticas que já existem, que nós já trabalhamos, que nós já conversamos, já fizemos treinamento, que vocês já aderiram. Dentre essas políticas, tá aqui, ó, política de partnership. Vocês vão clicar aqui em baixar. Quando clicar em baixar, vai vir o arquivo PDF e vocês vão ter acesso a todas essas informações que a gente trabalhou aqui hoje e muitas outras, porque a política ela tem um detalhamento maior, né, de tudo que a gente conversou. Mas eu acredito que o treinamento tenha ficado bem completo dentro do que a gente vem conversando dentro do comitê, com o conselho e enfim, alguém quer falar alguma coisa ou eu posso fechar em função do tempo? Só um ponto, assim, né, que a gente pretendia fazer um treinamento curto, mas vocês veem a complexidade do tema, né? Para chegar nesse ponto, a gente já discutiu demais, e, enfim, mas espero que, né, tenha com isso ficado claro para todo mundo, né? Sempre acredito que, desde que eu conheço a Fractal e todos que eu converso internamente, têm como aspiração, né, fazer parte. Então, que tenha ficado mais claro as regras e que tenha, né, motivado vocês a, né, de fato, estar nesse sonho conosco e fazer acontecer cada dia melhor. Só complementando aí, na verdade, pedindo, né, para o comitê que parabenizar pelo trabalho, mas falar que tem grande trabalho ainda pela frente, que eu acho que quanto mais detalhado, mais claro, mais metodologia, né, e traduzir, né, mais discutir esses pontos, maior é a chance da gente conseguir
trabalhar essas outras entradas e ser um partnership mais dinâmico. Eu sei que vai ser um organismo vivo, né, igual o Léo falou disso aí, o Noronha também, a Alice, mas acho que é importante também a gente continuar esse trabalho, né, e desenhando essas novas frentes de entradas, né? Então, acho que é um ponto que eu queria acrescentar aí para não deixar, né, continuar com essa pegada, né, e trabalhar também nessas outras frentes aí que ainda podem ser exploradas. Mas pessoal, eu acho que o primeiro passo foi bem dado. Precisa fechar. A gente precisa fechar. Nós estamos muito atrasados aqui. Tá, pessoal, jogo rápido aqui da minha parte. Acho que só agradecer mesmo pela atenção de todos, né? Quaisquer dúvidas que tiver, né? Traz para a gente do comitê, para a gente avaliar. Eu acho que é todo mundo ajudando a construir isso, né? A gente precisa ter mais partners, até mesmo porque cada um de nós aqui hoje, a gente quer ceder a nossa cadeira também, né? Para que outros possam compor o comitê, né? E é isso aí, contem com a gente. Excelente, pessoal. Então, muito obrigada pela presença de todos. Agradeço aqui em nome do comitê, agradeço pessoalmente pela confiança, por tudo. Em caso de dúvida, podem entrar em contato com a gente, estamos à disposição, tá bom? Muito obrigada. E é isso. Boa sexta-feira para todo mundo, bom final de semana. Obrigado, tchau. Tchau. Obrigado. Gente, obrigado. Comprem Bitcoin.